versículo 34. E Yahvé disse a Moisés, eu já preguei sobre esse texto aqui, bem? E Yahvé disse a Moisés, junta as seguintes essências, bálsamo, ônica, craveiro, gálbano, e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Deixa eu ver como é que está aqui. É a mesma coisa. Mas peraí, eu tenho uma outra versão. Você consegue trocar a versão aí? A versão da Bíblia. Revista corrigida. Olha só que coisa. Oh, Jesus. Essa Bíblia aqui é uma outra versão e, no caso do texto lido, eu gosto dela. Êxodo 30. 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano. Esses aromatas com incenso puro, cada um de seu igual peso. Amém? Para mim, hoje aqui, eu já preguei, mas em outros sentidos dessa palavra. Para mim, a palavra mais importante desse texto é cada um de igual peso. Mais adiante você vai ver no texto que ele fala que no final tem que ser tudo temperado com sal puro e santo. O que é um sal puro e santo? É um sal que não foi trabalhado pela mão humana. Ele foi polido e ele é trazido. Ele não é contaminado, ele é todo separado, ele é apresentado ao Senhor e depois ele tempera esse aroma, esse incenso. Então eu quero trazer primeiro para você o entendimento do porquê do incenso. Pode perguntar, pastor, por que o incenso? O incenso ele tinha a finalidade reverente. Por quê? Preste bem atenção. Quando você faz um churrasco na sua casa, você nem está matando o animal na hora. Você comprou um animal que já foi morto. Mas o que acontece? Quando você começa a cortar, temperar a carne, fazer aquele movimento, começa a juntar o quê? Mosca. Dá muita mosca? Não dá? Dependendo da época do ano, fica insuportável. Eu, por exemplo, tenho um problema sério. Minha esposa sabe disso. Como que me irrita você às vezes sentar numa mesa para almoçar e ver aquela uma única mosca, mas ela fica você não tem como jogar veneno, porque a comida está na mesa, fica aquele alvoroço. Aquilo me incomoda demasiadamente. Me tira. Eu tenho que confessar, uma fraqueza minha me tira a paz. Eu fico sem paz. Então, quando nós precisamos entender o seguinte: na ótica de Deus, Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente. Antes dele dar a ordem do holocausto, de começar o holocausto, começar o sacrifício, começar as ofertas que eram animais mortos, o sangue, e a terça, Deus sabe que haveria ali muitas moscas. Então Deus dá uma receita específica, que tinha um cheiro muito bom, era agradável, mas dentre outras as coisas, ia afugentar as moscas. Porque eu não sei se você sabe, a mosca existe um demônio que se manifesta em espécie de mosca. Por isso que lá no Egito teve lá os enxames de mosca. Deus traz sobre o Egito que adorava deuses que eram representados por enxame de mosca, e Deus vai lá e manda sobre eles, e mostrando que eles não têm controle de nada, que tudo, até os demônios, estão debaixo do controle de Deus. Quando nós lemos a história, que é um grande drama na Bíblia, a Bíblia é uma coleção literária, nós temos dramas, temos romance na Bíblia, nós temos ação, tem até violência na Bíblia. A Bíblia é um livro
na sua enciclopédia completíssima, não tem nada fora da Bíblia. Ela retrata a vida como ela é, e não é a Rede Globo, né? Você vê como é que são as coisas. Tem traição na Bíblia, tem adultério na Bíblia, mas tem paixão, tem amor, tem gente que entrega a sua vida para servir a Deus, tem profeta, tem gente que faz as coisas certas, tem gente que faz as coisas erradas, tem gente que começa errado e termina certo, tem gente que começa certo e termina errado. Tem tudo isso na Bíblia. Ela veio para nos revelar todas as coisas. Nada está encoberto. O próprio Jesus falou: cuidado. Cuidado para quê? Vigie. Se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. O próprio Jesus veio dar muitas lições. Eu confesso aos irmãos que às vezes nós passamos tempo e tempo sem ler a palavra, principalmente. Você quer aprender muito com Jesus, o próprio Jesus? Leia o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Por que ele fala? É bem-aventurado? É bem-aventurado o homem que tem sede e fome de justiça. Porque ele termina dizendo assim: quem tem fome e sede de justiça será saciado. Eu aprendi muito na vida, tomando burdoada na vida. Mas quando eu aprendi alguns segredos, eu nunca mais briguei. Nunca mais me levantei contra um chefe meu. Nunca mais murmurei de um chefe. Eu me lembro que eu fui trabalhar numa empresa e eu fiquei 70 dias como trainee no campo. Eu fiquei 70 dias como um cara que era o vendedor daquela região. E eu fiquei 70 dias com um cara que me humilhou todos os dias. Tinha dia, tinha dia lá pelos 40 dias, que eu acordava de manhã no hotel e falava assim: nossa, eu tenho que trabalhar de novo hoje. Que vontade que eu tinha de pegar o dinheiro que a empresa tinha me dado para ficar ali, ir para uma rodoviária, comprar uma passagem, voltar para o bar e eu não quero mais, não aguento mais. Eu tinha essa vontade várias vezes. E eu levantava e, amados, eu não tinha força nem para ajoelhar para orar. Tamanha era, o cara falava que eu dirigia mal, o cara chegava na frente do cliente, pedia para eu atender o cliente, eu começava a atender, ele me cortava e dizia: peraí que eu vou cortar, porque ele não sabe nada, ele é muito fraco. Estava assim mesmo, na frente do cliente. E eu olhava para ele, às vezes o cliente olhava constrangido para mim. E eu não briguei com esse cara. Eu falava: Deus, tem misericórdia. Abençoa esse rapaz. Por que ele está fazendo isso comigo? Oh Deus, mas tu sabe todas as coisas. E eu ia trabalhar mais um dia, só Deus sabe. Na hora do almoço, o camarada criticava o jeito que eu comia. Pensa bem, Tainara, você fica assim, o cara sentava na tua frente: para dia que você come errado. Tem que comer assim, você tem que segurar no garfo, é assim. A faca é assim que segura. E não sei mais o que. Isso aqui, ó, você tem que colocar aqui. Eu sou o cara da roça, eu como do jeito que eu quiser. Se eu quiser comer de colher, eu como. Se eu quiser nem usar faca, se eu quiser pegar a carne com a mão, eu estou pagando a comida aqui, uai. Eu virei mineiro, né? Nessa hora não vai. Mas, gente, o que acontece? Terminei esse período, ele veio embora, porque ele foi transferido para uma outra região, e eu assumi o negócio. Meu gerente falou para mim: a partir de hoje a bronca é sua, se vira. E aquele mês era o mês que antecedia a convenção da empresa. De 2 em 2 meses ela reunia todos os 80 vendedores. E foi no mês de agosto. Não me pergunte o ano, ainda estou perdido aqui, mas deve ser 2010 ou 2009, alguma coisa assim. Sabe, meu primo, eu comecei a trabalhar. Esse vendedor ia fazendo uma meta de 70 mil de venda por mês na época. No meu primeiro mês, eu atingi 126 mil reais. Aí fomos para a convenção, eu não sabia.
quando chegou na convenção, que foi chamando os 10 primeiros colocados da empresa, de 80, eu fiz o dízimo da empresa, fiquei no 8º lugar da empresa. E assim, não porque eu tinha desejado isso, preste bem atenção nisso para você não interpretar equivocadamente. O gerente geral da empresa virou e falou assim: fulano, aí ó, o 8º lugar da empresa é a região que você falou que estava quebrada. Estava que nem compensava mais botar vendedor lá, ó, 8º lugar da empresa. Então, todo aquele período de perseguição que esse cara me fez, ele falava comigo mesmo: você não vai ser aprovado, eu vou fazer um relatório, você não vai ser vendedor dessa empresa. E eu, tá bom, cara, faz o relatório, faz hoje o relatório. Às vezes eu falava com ele assim: cara, faz hoje, de repente a gente acaba com essa situação. Os 70 dias que eu passei com ele, num dia só, Deus deu uma resposta. O 8º lugar. E não ficou por aí não, tá, querido? Porque eu cheguei a vender nessa empresa 201 mil em um mês. Então só foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Porque eu resolvi não praticar boxe com o cara. Amém? Eu resolvi não praticar uma luta com ele, xingar ele, sair da graça, perder o nível, o patamar que Deus havia me colocado, tanto sentimental como espiritualmente. E eu vejo hoje, um dos maiores problemas da igreja é isso, é quando nós deixamos essas moscas. Preste bem atenção, Davi escreve lá no Salmo 23: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que Davi estava falando? Ele estava pensando no mesmo sentido do que nós acabamos de ler, porque Davi fazia uma mistura oleosa e tinha algumas ervas ali que tinham a mesma finalidade, a finalidade de ser repelente, de proteger a ovelha, porque de tempo em tempo existiam moscas que posavam ali nas narinas das ovelhas, e elas colocavam ali um ovinho. Esse ovinho saiu uma lava, essa lava entrava pela narina e invadia o cérebro dessa ovelha, e com o tempo essa ovelha entrava em colapso e morria. Então Davi está falando: me protege. Quando ele fala unge a minha cabeça com óleo, ele não está falando de simplesmente uma honra, ele está falando de proteção. E aqui Deus está trazendo a proteção através do incenso. O incenso, ele representa duas coisas. Quando a gente trata o incenso como um todo, ele representa a nossa oração, intercessão, e representa a nossa adoração. Sem os elementos aqui, que eu vou trazer a revelação para você entender o que cada um representa. Porém, não adianta praticar um e não praticar o outro. Não adiantaria eu fazer um incenso que tivesse só gálbano. Tinha que ter a ônica, ou onixa, e tinha que ter o estoraco. Depois de ter esses dois elementos, tinha que ter sal. E a Bíblia ainda fala que tinha que ser feito mediante a arte do perfumista, é onde entra o ser humano. Ou seja, não adianta ter esses elementos e entregar esses elementos para qualquer um para fazer, porque não ia rolar incenso. Tinha que ter, sim, a habilidade humana de alguém para manipular aquilo e transformar aquilo no incenso. É onde entra você e eu, querido. Fala assim: aí entra eu. Nem sei se assim está certo, né? Aí eu entro, acho que é melhor assim. Eu entro aí nesse negócio. Sou eu, o perfumista é você, querido. Ele está te chamando nessa noite para ser o perfumista, aquele que vai manipular. Olha, eu sei que é perigosa essa palavra, manipular. Mas não é manipular a pessoa, nós vamos manipular a essência da adoração. É uma canção linda
e diz: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. O que significa isso? Que Estoraque, Gálbano e Onisha é o próprio Jesus na essência da adoração, na essência da nossa vida como crente, como cristão. O Gálbano, para nós começarmos a entrar na ideia dessa essência, o Gálbano, ele é uma planta que tem lá o seu tronco, os seus galhos. Você vai até esse galho e faz ranhuras dele. Quem já viu o processo da extração do látex na seringueira? Amém? Eu queria pedir, por favor, pode acender as luzes aqui. Eu não estou conseguindo enxergar os amados assim. Eu quero ver o seu rosto. Amém? Por favor. Aleluia. Então, você conhece esse processo de tirar o látex da seringueira? É mais ou menos parecido com o Gálbano aqui. Ele vai lá, faz umas ranhuras no tronco, não é isso? Bota uma latinha embaixo e ela começa espontaneamente. Lógico, depois de ter sido tocado, espontaneamente. Não tem um aparelho, não inventaram ainda um aparelho que você coloca na árvore lá e faz uma sucção e tira a substância. Não, ela sai espontaneamente. Repita essa palavra: espontaneamente. Ah, mas pastor, tem um toque. Tem um toque. Deus tocou. Quem já foi tocado por Jesus aqui? Eu fui tocado por Jesus. Então, espontaneamente, eu libero algo da essência da minha adoração. Glória a Deus. Você crê assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é uma igreja avivada. E o Estoraque, então, essa resina é elevada. Foi separada a resina do Estoraque. Depois ele fala do Gálbano. Depois ele fala, aqui está craveiro, mas na verdade é Estoraque. O Estoraque, quem aqui já comeu muito torresmo, eu não vou nem falar aquela outra substância alcoólica não, mas comeu muito torresmo no dia, no outro dia se acordou ruim no fígado ruim, boca amargando e dor de cabeça. Aí o que você faz? Né, Ferreirinha? Ele vai lá no quintal, pega lá umas folhas de boldo, amassa. É assim ou não é? É assim a receita? Uma vez, doutora, uma vez eu resolvi, eu estava passando mal, mas eu era novinho, 12 anos. Minha mãe falou: toma bolo, não tinha no quintal. Fui lá e peguei, mas eu sabia que bolo era bom. Porque você toma um bolo hoje e ele deve ser muito bom para a memória, porque em 3 dias você ainda lembra que tomou um bolo. Né? Então é bom mesmo para mim. E eu fui para aquele açúcar. Meu Deus do céu. Assim, como é que eu vou falar? Eu potencializei a ruindade do bolo. Ficou pior, muito ruim. Não façam isso, tá? E aquele chazinho de bolo que a gente compra às vezes no mercado, que ele é desidratado, você faz água quente lá. Ele até é menos ruim do que o outro que se amassa, né? Mas o outro parece que resolve mais rápido. Ainda que seja um placebo, né? Porque dizem que não tem confirmação científica de que ele realmente faz bem. Mas a gente toma e fica bom. O Estoraque era feito um processo parecido. Pegava-se o Estoraque, juntava as folhas, levava com um pilão e esmagava. Acertada, bordoada, esmaga. Você vê que isso aponta para Jesus. O melhor de Jesus não foi as curas que ele fez enquanto ele andou aqui na terra. O melhor de Jesus não foi voltar a devolver a visão ao cego. O melhor de Jesus não foi purificar a pele que estava com lepra. O melhor de Jesus foi quando ele parou na cruz, quando ele foi chicoteado 40 menos um açoite, quando ele recebeu socos e pontapés, quando ele recebeu a cruz, a
E o que eu falo para você, querido, você que quer ser um adorador, na verdade quer não, você precisa ser um adorador, é algo essencial para a nossa vida de comunhão com a Yahvé. O que é ser adorador? É ser quebrantado. Estourar que fala sobre quebrantamento. Ele foi moído por nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Estourar a essência. Suco de laranja é bom, mas precisa sim. É bom você comer uma laranja, não é? Mas o suco de laranja é melhor. Não faz bem para a saúde, tá? Os nutrólogos dizem que não é bom tomar suco de laranja, pode comer o suco. Porque a açúcar, a frutose, sem a fibra da laranja, ela vai potencializar o açúcar do sangue. Eu sei disso porque agora fui declarado pelos homens como diabético, dizem eles, né? Então vocês estão entendendo sobre a essência? Adoração com quebrantamento. Às vezes a gente acha que quebrantamento é aquele irmãozinho que na hora da adoração a lágrima desce nos olhos. Ou ele, qualquer coisa, aquela pessoa chora, a gente fala assim, o irmão é quebrantado. Mas quebrantamento, querido, é você receber uma ordem e você nem concordar a você obedecer. Isso é quebrantamento. Pastor, você quer me manipular? Quero não. Quero não. Em nome de Jesus, eu vou caminhar até o fim do meu ministério. Mas ele, meu Deus, nunca vai chegar para mim e vai falar, você manipulou os membros da sua vida. Alguém aqui já foi obrigado, ou o pastor te manipulou a fazer um jejum desses dois que a gente faz aqui? Já não. A gente chama aqui um jejum e fala assim, se você tem algum problema, não faça. Amém? Se fizer, é sua responsabilidade. Eu prefiro cuidar, Senhor. Quebrantamento. É quando eu aceito aquilo que eu não quero. Jesus queria, não queria. Fala para mim. Queria? No Getsemane ele deixa claro. Ele fala para o papai o seguinte, se for possível, faça de mim esse cálice sem que eu beba. Mas sabe como que ele demonstra quebrantamento? Ele não queria a cruz. Mas ele termina dizendo, todavia, seja feito a tua vontade e não a minha. Quando eu me posiciono para fazer o que é a vontade de Deus e não a minha, ali eu estou demonstrando, ou estou demonstrando não, querido. Eu estou vivendo uma vida de quebrantamento. Aleluia. Vivendo uma vida de quebrantamento esporádico. Vou relembrar. Tudo do mesmo peso. Não adianta ter quebrantamento e uma cruz e não ser profundo. Não adianta ter quebrantamento e não ser espontâneo. Não é o pastor que vai ficar aqui. Às vezes eu falo aqui, não vamos pilotar a igreja, não. Porque às vezes tem lixo e louvor que fica assim: levanta a tua mão, irmão, fala isso, fala aquilo. Eu evito isso. Porque todo o nosso movimento diante de Deus, ele precisa ser espontâneo. Terceiro elemento, a ônica, ou onisha, ali como é que está? 34. Na ônica. Onisha. Quem já foi na praia aí, chegou lá na arrebentação ali, né, do mar, vem aquelas conchinhas. Já viu aquelas conchinhas? Que os macumbeiros usam para fazer búzios, né? Jogar búzios. É isso? Vai ver. Pensa bem. Vai ver a sorte na carcaça de um molusco que morreu. Entendeu? Aqui vai ver a nossa sorte. Meu Deus. A nossa sorte está em alguém que morreu. E ressuscitou. Aleluia. Aí beleza.
se acha essa onixa, ela é específica, não é em qualquer lugar. Essa onixa é tirada do Mar Vermelho a uma profundidade de 30 metros. Não dá uma metro, não dá 1 metro, não dá 3 metros, não. A 30 metros de profundidade. Pastor, e agora? Agora para buscar isso tem que mergulhar. Entendeu, Israel? Agora para buscar esse elemento tem que mergulhar. Mergulhar é fácil, querido. Nós mergulhando sem aparelho nenhum, sem nenhum equipamento, é muito fácil até 6 metros. Mas você tem que voltar, porque a pressão atmosférica dentro da água, ela está te empurrando para cima. E você está mergulhando, está sem nenhum equipamento. O que acontece? Você vai fazer muito exercício. Você vai mergulhar 6 metros e tem que voltar à superfície. Porque queima muito oxigênio. Senão a gente morre, perde a consciência. Não afoga não, querido. Afoga depois. Primeiro perde a consciência. Apaga. Nós tivemos aqui uma brincadeira, não é, Israel? De ficar debaixo d'água para ver quem fica mais tempo. De repente o menino, primo seu, né? Primo seu desmaia no dentro d'água. Porque primeiro desmaia, perde a consciência. Depois é que ele vai morrer afogado. Entendeu? Perde a consciência, perde o controle e a gente está achando que está brincando, né, Israel? Está vendo uma pessoa lá, ele está passando o mesmo tempo, na verdade a pessoa está desmaiada. Então naquele tempo não tinha um mergulhador, ele pode mergulhar um pouquinho mais, 10 metros, pode, mas ele vai ter que usar um cinto chamado de lastro. O que esse cinto faz? Ele coloca mais peso na pessoa, facilita ele alcançar o profundo, né? Profundeza da água com mais facilidade, mas aí tem um outro problema. Ele vai mergulhar fundo, porém ele precisa de oxigênio para voltar. Aí entra o equipamento de oxigênio para ele respirar e ele poder alcançar. Então não é fácil alcançar a profundeza da presença de Deus. E eu preciso trazer esse profundo à tona. Eu preciso trazer essa presença à tona. Eu estava hoje reparando aqui no louvor e eu pude ver algumas pessoas que estavam aqui, mas não estavam. Mas não é negativamente, não. Eu estou falando, eles estavam aqui presentes, mas eu já sentia que na alma deles, eles estavam diante do trono do Eterno. É gente que entendeu, porque quanto mais profundo eu vou, mais alto Deus me coloca. Quanto mais quebrantado eu sou, mais Deus me abraça. Quanto mais espontâneo eu sou, mais Deus age em meu favor, querido. Eu estou falando eu. Poxa vida, parece que eu sou um egoísta, um pastor egoísta. Eu vou trocar isso. Quanto mais profundo você vai, mais alto Deus te leva. Quer repetir essa frase nessa noite? Quanto mais profundo eu vou na presença de Deus, mais alto Deus me coloca. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Amém? Você pensa bem, querido. Satanás, ainda no reino celestial, ele, ao invés de falar assim, descerei, ele fala, subirei. Está entendendo a inversão do negócio? Quanto mais você quiser descer, mais Deus vai te exaltar. Quando Satanás fez todo o complô no reino celestial, e a ideia dele é subirei ao trono do Altíssimo e me sentarei nele. O que Deus fez com ele? Pegou ele, desabou. O próprio Jesus Cristo diz: eu vi Satanás cair do céu como relógio. Está entendendo, querido? Quanto mais você procura se exaltar, como um relâmpago, Deus vai permitir você cair. Agora, quanto mais você se quebrantar, quanto mais você descer, mais Deus te ajuda. Às vezes a gente fala assim: os humilhados serão exaltados. Mentira, querido, cuidado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A
Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Sobre quebrantamento, a Bíblia diz que o soberbo Deus rejeita. Repita comigo: soberbo Deus rejeita. Mas um coração contrito e quebrantado, Ele jamais se oporá. Ele está sempre perto de quem tem um coração contrito e quebrantado. Esse ano é um ano de... Eu gosto muito de falar isso aqui, amado, porque às vezes a pessoa fala assim: Deus mostrou para o nosso pastor que esse vai ser um ano do avivamento. Não, Deus não me mostrou nada. Deus não me mostrou nada. Eu gostei do tema, eu senti que esse tema era um tema para um salto para a nossa igreja. Mas Deus não desceu do céu e falou no meu ouvido: ó, filhão, bora esse ano, que esse ano vai ser o ano do avivamento. Não, isso é sentimento pessoal. E quantos concordam? Levanta a mão, que esse ano tem sido o ano do nosso avivamento. É só você olhar para a igreja. O avivamento está indo. Amém? Tem gente que chegou aqui como não queria nada. Se quebrantou, porque quebrantamento é obediência. Olha, o pastor vai insistir no assunto aqui. O pastor falou assim: faz o caderno dos sonhos. A pessoa foi lá e fez. No ano passado ela já conquistou tudo que estava no caderno. Esse ano ela já fez até um caderninho melhor, não é só. Fez até um caderninho diferenciado e já conquistou coisas que ela colocou lá no caderno dos sonhos. Vem aí a nossa ceia. Hoje é o primeiro domingo. A ceia esse ano é mais cedo um pouquinho. Segundo domingo é o domingo de ceia. Eu quero te motivar a você fazer o seu caderno e trazer para cá para o Senhor. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida espiritual. Porque o caderno do sonho você tem que separar coisas que são para você e coisas que são para o reino de Deus. Você tem que sonhar com o reino de Deus. Quando você chega na sua casa, o que você sonha para a sua igreja? O que você tem sonhado para a sua igreja? O que você sonha para a sua cidade? Está bom do jeito que está, Rodeiro? Está bom, Israel? Rodeiro está bom do jeito que está? Está satisfatório? Pessoas estão morrendo, assassinadas, entendeu? A nossa saúde precisa de um avanço. A saúde mental do nosso povo. Como é que está a saúde mental do nosso povo? Estou fazendo essa pergunta porque nós precisamos pensar no reino de Deus em relação à nossa cidade. Tá bom? Tá tudo tranquilo? Tá tudo beleza? Na minha família, tá tudo beleza? Eu falo para você que não. Tem coisas que não estão do jeito que eu gostaria. Eu tenho filhos e eles não estão do jeito que eu gostaria. Mas e o que eu vou fazer em relação a isso? Seja o que Deus quiser, eu vou dar um de... Eu nem sei agora o nome do cantor. Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, querido, é eu que levo a vida na presença de Deus. É eu que toco o meu destino na presença de Deus. Fala assim: eu estou no poder de Deus. No poder de Deus. Guiando a minha vida. Guiando minha vida. Não pode deixar a circunstância. Ah, não, porque se o político fulano de tal ganhar, eu vou virar minha vida. Não, com isso, não creio nisso não. Sai dessa. Entendeu? Alguém chegou para mim esse dia e falou: e aí? Fulano tem que ganhar, porque senão você vai perder seu emprego. Querido, eu não tenho emprego. Eu tenho Jesus. Querido, eu não tenho emprego, querido. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Mas eu quero que você ganhe isso lá, tá? Amém? São 9 vereadores lá também? 9 vereadores. Amém.
Amém. Ganhe eleição e para vira presidente da Câmara, 2 anos de mandato. Em nome de Jesus. Nosso irmão vai concorrer em Piraúba. Por enquanto, ele vai concorrer em Piraúba. Vai ganhar uma experiência lá, mas ele vai vir para Rodeiro. Quem sabe vai ser o prefeito de Rodeiro. Achei que você foi muito fraco. Quem sabe ele pode ser um prefeito aqui na nossa cidade. Amém? Nós precisamos dos homens de Deus pegar esse poder aí. Não é tem gente que acha que a gente tem que votar em crente para eles beneficiar a igreja. A igreja não precisa de benefício, não, filho. A igreja precisa de Jesus. O benefício da igreja é o Senhor. Não, porque se fulano ganhar vai ser uma bênção para a igreja. Bênção para a igreja é Jesus, é a presença do Espírito Santo. Não parar com esse negócio, o presidente tem que ser fulano, porque, querido, calma, Deus Cristo tem, nós vamos passar prova. Hoje eu postei alguma coisa sobre o pessoal lá do Coliseu de Roma, os leõezinhos famintos indo para cima deles, entendeu? E nós estamos vivendo aí uma liberdade total. Se a gente quiser agora parar o culto aqui, ir lá na praça e fazer um louvor lá na praça, lá, tudo jóia, por enquanto. Entendeu, Tainara? Por enquanto, está tudo jóia, beleza, ninguém vai se levantar contra nós. Mas o inimigo já colocou o dedo dele na política há muito tempo. O anticristo, o espírito do anticristo está dominando. O espírito do anticristo está dominando. Se nós não pegarmos essa essência da adoração, não vivermos ela, nós não vamos aguentar o que vem pela frente, irmão. Na hora que Deus resolver praticar o estoraque em nós, como praticou em Jesus, ser preso, ser condenado, tem gente que está condenado sem processo legal. Acuda, né? Não tem processo legal. Atropelaram todo o sistema, estão fazendo do jeito que eles querem. Isso vai começar a acontecer com o crente, com o pastor. Tem pastor preso lá. Nós precisamos entender isso. A igreja não vai viver esse mar de rosas que a igreja vive hoje. A igreja do Senhor, já estou até, meu Deus, tem que acabar. A igreja do Senhor está se transformando na igreja de Laodiceia. O que era a igreja de Laodiceia? Muito bem vestida, com muitos bons carros e muito rica. A igreja hoje de Cristo, irmã, é a igreja de Laodiceia, porque a igreja é rica, ela não é. Olha para nós, uma igreja bonita, uma boa estrutura, nós temos um ar-condicionado, não temos tudo o que nós queremos, mas nós alcançamos tudo o que precisamos. A igreja está fumando assim, ó, entendeu? Mas tem gente passando mal lá no Alto Xingu, passando provação, sem comida direito. Entendeu? Porque nós estamos muito bem hoje. Obrigado, meu. Está mais bonito, bem vestido. Nós estamos muito bem. Meu Deus. Igreja, nós precisamos esperar. Essa essência. Não adianta você ser um quebrantadinho. Amém? Não adianta você ser um quebrantado. Chora no louvor, que lindo, que glória a Deus. Chora mesmo. Chora, Israel. Que a Babilônia não é o nosso lugar. Essa terra não é o nosso lugar, querido. Temos que chorar mesmo na presença de Deus. O Senhor fala, a palavra de Deus fala assim, que os sacerdotes